Fala pessoal, estamos começando mais um podcast. Hoje eu estou com o Dr. Paulo Pimentel. Vamos falar sobre tributação, vamos falar sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, tudo que envolve o mundo dos negócios. Mas se você não é inscrito no canal, faz agora mesmo a inscrição. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se. Você clica nele, vai estar inscrito e sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube ele se encarrega de mandar até você. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Jário. Antes de mais nada, eu queria agradecer, meu amigo. É um prazer imenso estar aqui com você, falando, podendo contribuir ainda que de forma singela com todos os ouvintes aí do canal. Pô, que legal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? E aí vamos falar sobre tributação, vamos falar sobre o que é que envolve esse mundo tributário, né? Que muitas pessoas têm até medo de falar, de tocar no assunto, né? Rapaz, pois é. Inclusive, eu senti esse medo, essa situação até no momento que eu entrei na faculdade, né? Pelo sistema tributário nacional ser tão complexo, existe até esse medo das pessoas. Mas assim, acho que o grande desafio de todos os empreendedores ou aquelas pessoas que querem transmitir alguma determinada mensagem é transformar o complexo no simples. Eu acho que a nossa missão é essa e a gente vai falar aqui de uma forma completamente descontraída, informal, para efetivamente conseguir transmitir a mensagem. Legal, eu tenho acompanhado o senhor no Instagram, inclusive o Instagram dele vai estar aqui embaixo, tá? Segue aí, pessoal. Segue aí, doutor. E eu vejo que realmente o senhor traz um assunto, de certa forma, complexo, porque a legislação tributária no Brasil a gente sabe que é uma loucura, e o senhor transforma ele em simples. Então isso que é o bacana, né? Isso, perfeito. Na verdade, é o seguinte, eu iniciei minha vida na tributária, acho que quando eu já tinha 17 para 18 anos de idade, logo quando eu ingressei na faculdade. Confesso que não fui eu que escolhi o tributário que me escolheu, né? Por uma ironia do destino, eu tive a possibilidade de estagiar ainda no primeiro período de faculdade. Gostava muito mais de trabalhar do que efetivamente de estudar e de assistir aula. E aqui vai uma característica minha. Então, meu amigo disse, olha, tem uma oportunidade de estágio. Estão procurando estágio. No primeiro período ainda? No primeiro período de faculdade. Eu absolutamente sem saber nada da faculdade. Estudando introdução a estudo direito, IED, de uma forma assim completamente alienada, né? Porque a gente tem que escolher nossa profissão com 16, 17 anos e assim, sem saber absolutamente nada. Não tenho ninguém da minha família no âmbito jurídico. Para falar a verdade, tenho um primo, mas é procurador, então não conta tanto assim, trabalha assim fora do município. Mas eu não tinha ninguém que pudesse efetivamente me dar uma luz, um caminho assim. Então fui tendo que trilhar nesse primeiro momento sozinho. Foi aí quando meu amigo disse, olha, tem uma oportunidade de estágio para você. Eu disse, poxa, tá aqui meu currículo. Vê lá. E aí ele disse, olha, tá bom. Aí me ligaram. O currículo não é muito atraente não, né? Né? Absolutamente nada. Primeiro período. não tinha absolutamente nada. Tinha minha escola, curso de idioma e só. Acho que eu não tinha nem Excel, nem Word, absolutamente nada. Não tinha nada no currículo, era meia página de Excel. Acho que o cabeçalho era maior do que até minha qualificação era maior. O endereço, né? O interesse lá. Tinha muito o que falar, não. Mas faz parte da vida, né? Todo mundo tem um início. É verdade. E aí... E o bom é que esses escritórios dão essa oportunidade, né? Isso, velho. E eu sou muito, muito grato a esse escritório. Fiz amigos, parceiros hoje de negócio. Assim, às vezes eu fico dizendo, caramba, como o mundo dá voltas. E realmente dá voltas. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente faz parceria, amanhã a gente já tá tratando de negócios juntos. É verdade. Os nossos mentores, né? Isso aqui é bacana. Principalmente nesse mas diga lá como é que foi. Aí chegou no escritório com o seu currículo. Cheguei, né? Na verdade eu mandei por ele. E aí ele fez minha frente. Esse aqui é desenrolado. Pode mandar, pode entrevistar. E tá bom, aí recebi a ligação. Disse, olha, Paulo, eu disse, pois não. Você pode vir aqui, acho que daqui a 2 dias, tal hora. Eu disse, não, posso, claro. Não sei o quê. Você nem dirigir direito. Né? Já era um sacrifício sair de casa. Acabado de ganhar o carro para chegar até lá. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse, caramba, como eu vou me comportar numa entrevista de emprego? Foi aí que eu comecei a dizer, eu vou botar no YouTube. Tem internet, na época não tinha Instagram, eu acho, né? Não tinha Instagram, só tinha Facebook. Não tinha muito, efetivamente, blog que se falasse de empreendedorismo, de mercado de trabalho. O que eu acho isso uma grande oportunidade para as pessoas, que aproxima demais. Hoje a gente consegue, teoricamente, ainda que de forma indireta, unilateral, a gente consegue conversar com pessoas assim extraordinárias. Por exemplo, eu sou um fãzaço do Flávio Augusto, por exemplo. Ainda que eu não tenha transmitido nenhuma mensagem para ele, mas ele me alimenta de conteúdo todos os dias. E assim, isso é só um exemplo, né? E aí, foi quando eu coloquei no YouTube e eu vi uma entrevista de Roberto Justus. Ele falando, olha...
como eu queria que um estagiário se comportasse na entrevista de emprego. E aí, a primeira dica que ele disse é o seguinte: olha, estude sobre a empresa. Leia sobre a empresa, veja o que faz. Para você também já criar um rapport no primeiro momento. Leve seu currículo, se possível, impresso. E aí vá com a roupa formal. Olhe no olho do seu quem está lhe entrevistando. E diga efetivamente o que você quer. E o motivo. E aí a entrevista foi muito bacana. Mas eu ainda estava muito inseguro. Eu disse, caramba, não sei se vou conseguir. Eu sou muito novo, né? Muita gente queria entrar. Do escritório relativamente grande. Escritório, assim... Advocacia, escritório. De advocacia, empresarial. A área dele, o carro-chefe sempre foi recuperação judicial, na época. Sendo que eu caí de paraquedas na área tributária. Um cliente específico que tinha uma demanda tributária e eu fiquei nessa área. Por destino. Acho que foi a área que... a vaga que tinha no escritório disponível e foi a que eu consegui. Porque eu substituí outro estagiário na época, que foi fazer intercâmbio na França. E aí sobrou essa vaga e eles estavam atrás desse estagiário. Eu fiquei, inclusive, esse estagiário que foi para a França, hoje em dia a gente faz parceria também, negócio. De vez em quando eu vou para São Paulo, ele trabalhou lá, voltou agora para Recife, enfim, como o mundo dá voltas. Legal. E aí foi quando eu entrei na área tributária, ainda sem saber absolutamente nada, mas foi muito importante, porque eu comecei a saber o que era uma procuração, subestabelecimento, uma petição inicial, prestação, uns embargos, onde é que ficava o fórum, o Tribunal de Justiça. Ter noção do que era primeira, segunda instância. Passou quanto tempo aí nesse escritório? Passei em torno de um ano. Um ano. E aí foi quando surgiu um processo seletivo na faculdade para poder fazer intercâmbio na Espanha. E aí eu fiz essa seleção, passei, tinha que ter eu não me recordo agora, mas você tinha que cumprir alguns determinados requisitos. Eu cumpri e passei. Sendo que por algum... E eu pedi o desligamento porque eu iria para a Espanha, né? Sendo que por algum motivo meu intercâmbio atrasou. Acho que eu não me recordo muito bem agora. Atrasou 6 meses. E aí, nesse período, eu disse, poxa vida, agora eu estou sem escritório, que eu já pedi o desligamento. E agora? Aí foi aí que surgiu outra oportunidade de outro escritório na área tributária. Eu conheci o dono, tal, fazia interesse. E aí passei mais 7 meses no segundo escritório, também na área tributária. Foi quando eu fui para Espanha. Passei 6 meses estudando lá, fiz uma parte da faculdade lá, que também foi um divisor de águas na minha vida. Que... assim, é uma experiência única você morar fora do país e tendo que se virar com seus amigos, sim. Assim, é muito enriquecedor, eu entendo. E aí quando eu voltei da Espanha, aí eu cheguei e disse, poxa vida, e agora, onde é que eu vou estagiar? Comecei a procurar algumas histórias de advocacia para estagiar. Confesso que eu não tinha... Passou quanto tempo na Espanha? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Eu não tinha maturidade quando eu voltei para identificar, poxa vida, eu já estou na área tributária. Vamos ficar na área tributária ainda. Eu não tinha essa sensibilidade. Muito novo, tinha 4º, 5º período de faculdade, sim, mais ou menos. Mas fui para um escritório que eu queria, que era perto de casa, relativamente grande, conhecido. Cheguei na última etapa, na última fase da entrevista, eu lembro como se fosse hoje. A advogada, aí, muito bem, eu estava com a advogada principal e tinha uma advogada que eu ia ficar diretamente ligado a ela. E ela fez uma pergunta. Paulo, me diga a diferença de jurisdição e competência. E aí eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, eu gaguejei, enfim, só sei que eu não respondi da forma correta. E aí foi quando eu não consegui a vaga, né? E aí eu saí muito frustrado e tal, comigo mesmo, pela decepção, porque eu queria muito voltar a estagiar. Foi aí que, uma semana depois, surgiu a oportunidade de estagiar na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Existia uma seleção. Na seleção, fui na entrevista. Passei na Procuradoria, que aí, com isso, por ironia do destino, e aí eu acredito, e aí é uma crença muito pessoal, que eu acredito que foi Deus, na verdade, que existem alguns nãos na vida, que, na verdade, trazem coisas positivas, né, na hora correta, né, para tirar nosso caminho. E aí eu fui para a Procuradoria. E quando eu entrei na Procuradoria da Fazenda Nacional, cara, foi uma coisa assim extraordinária. Porque eu já tinha visto como era o ponto de vista do privado e o dia a dia do âmbito privado, né, que era a história de advocacia, sim, na parte tributária. Sim. E aí eu pude ver ser o advogado no âmbito público, certo? Que tinha uma visão completamente diferente, um estilo de vida completamente diferente, uma pegada completamente diferente e um trabalho muito diferente. Porque quando você está no privado, você tem que mesclar muita reunião, verificar a empresa, você tem que... É uma correria muito grande, é prazo, é aborrecimento de cliente. Já quando você está na parte pública, sobretudo na procuradoria, a dinâmica é diferente. É uma dinâmica muito mais... Você só tem um cliente, teoricamente. Sim.
E quem vai lhe cobrar vai ser o seu superior, seu chefe superior, dentro da hierarquia, dentro do órgão público. E é um pouco diferente. Confesso que eu gostei muito de trabalhar na procuradoria, fiz muitos amigos lá, amigos pessoais hoje, procuradores, que me ensinaram bastante. Porque lá, na procuradoria, como não tinha diligências externas, eu ficava exclusivamente na parte técnica. Só fazia redações na parte. E os procuradores tinham, assim, uma sensibilidade e uma paciência para ensinar muito grande. Certo? Isso é bom, né? Muito bacana. Eu lembro como se fosse hoje. Até mandava as petições, né? As defesas, as impugnações de cessão pela atividade, impugnações a embargo de execução, tal, agravo, apelação. E aí eu ia para ficar na sala dos estagiários. Aí chegou determinado momento que o procurador ligou para a secretária que ficava na sala dos estagiários e disse: chama Paulo, quero falar com ele aí. Tá certo. Aí quando eu fui passar do procurador, o procurador botou uma mesa assim do lado dele, uma cadeira. Aí ele disse: Paulo, senta aqui. Aí ele botou, tá vendo isso aqui que tu escreveu? Aí ele botou Ctrl+T, aí apagou. Disse: tá horrível. Não é assim que se escreve, não pode ser assim. E eu fiquei assim com a cara olhando assim, eu disse: rapaz. Aí eu disse: você vai escrever assim, tal, por causa disso. Tá vendo essa página desse processo? É por causa disso. E foi me explicando. E aí isso era um estímulo muito grande pra mim, por incrível que pareça. Porque era muito melhor do que ele ficasse calado e ele mesmo apagasse tudo e fizesse do jeito que ele queria, porque era o nome dele, né? Que na final que ia ser assinado. Mas quando chegava também um momento que você mandava a petição e ele absolutamente não mudava nada, só imprimia e assinava, poxa, aquilo era uma vitória, era impagável. Não tinha valor no mundo aquilo. Imagino. Então, assim, geralmente as questões tributárias, as execuções eram valores consideráveis. Então você via, poxa vida, eu tô tendo uma função social aqui muito importante. Sim. Eu sou um mero estagiário aqui, 5º, 6º período de direito, e tô, assim, trabalhando com causas absurdas e o procurador simplesmente imprimiu, assinou e vai estar dentro do processo. Teoricamente é uma coisa que eu fiz. Aquilo me incentivava muito, certo? Aquilo me enchia os olhos. E aí foi quando eu passei 2 anos lá. Chegou um momento na procuradoria que eu ia 2 vezes, 2 expedientes. Chegou um momento, não. A partir do 2º ano eu já ia 2 expedientes. Eu ficava de manhã e de tarde. Mesmo que não podia, mas eu disse: eu quero. Eu tô aqui quero aprender. Quero estar com vocês. E o procurador naturalmente queria também, né? Porque é uma ajuda para ele. Sim. Ele queria passar mais tempo com a família. E aí foi quando eu passei lá 2 anos, porque eu só posso passar 2 anos em órgão público em estágio. Saí da procuradoria. Eu tive a oportunidade, aí teve um concurso da Procuradoria-Geral do Estado, não passei. E depois teve o concurso da Justiça Federal. Aí foi quando eu passei e fui para a oportunidade de ser assessor de um magistrado. Só tem uma chance de adivinhar em qual área foi. Tributária. Então podia ver a parte do âmbito privado, da advocacia pública e no Poder Judiciário, efetivamente, quem julgava as causas na parte tributária. Pô, legal. E ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano, porque era exatamente 1 ano que era meu 9º, 10º período, 8º para o 10º período, mais ou menos 1 ano, que logo depois eu me formei com o Legrau, né? E aí começou a vir a dificuldade, porque chegou no 10º período, primeiro semestre de 2017, o Brasil vivia uma instabilidade política muito grande. Foi o ano, inclusive, do impeachment de Dilma, se eu não me engano, ou logo no início do começo de Michel Temer. Acho que foi logo no início do começo de Michel Temer. Então, era uma instabilidade política muito grande. A gente passava por uma crise muito forte. O Brasil passava por uma recessão muito grande. Segurança jurídica muito grande. E aí eu fui tentar entrar para histórias de advocacia, área tributária. Aí eu já tinha clareza suficiente que eu precisava seguir nessa área. Não adiantava eu ter trabalhado 5, 6 anos da minha vida, vendo só uma área, e naturalmente mudar de área. Só por curiosidade, o exame de ordem foi em que área? Tributária. Tributária. Eu não poderia fazer outra coisa. Inclusive, a segunda fase para mim foi muito mais tranquila do que a primeira. Foi, né? Foi muito mais tranquila, muito mais. Até pela sua experiência com o processo. Exatamente, porque na primeira fase eu tinha muita dificuldade, porque eu disse: poxa vida, tem coisa de trabalho, de penal aqui que eu nunca vi na minha vida. Assim, porque você estuda na faculdade, mas é diferente quando você estuda. Na faculdade você estuda basicamente para fazer a prova. Para fazer a prova, para passar, né? Você passa e tal. E aí, no exame de ordem, quando eu tinha essas questões trabalhista e penal, que tem muita, porque tem processo penal e direito penal. Processo de trabalho e direito de trabalho. Então, assim, são muitas questões. Então, eu tive essa dificuldade, porque eu disse: poxa, eu tenho que focar na parte que eu sou fraco aqui. Tenho que focar nessas 2 matérias. Então,
Basicamente, na primeira fase, eu estudei ética, que dizem que tem que fechar e eu não fechei. Estudei trabalho e estudei penal. Porque o resto, eu disse, não, eu sou tributário, eu tenho que fechar, processo civil. Eu fiz Constitucional também, né? Faz muita constitucional parte. também, eu gostava muito também na faculdade, administrativo. Era basicamente essas 3 matérias que eu foquei na primeira fase. Então, assim, tive um rendimento, passei tranquilo na primeira fase, mas não lembro agora quantas questões eu acertei. E aí fui para a segunda fase. E na segunda fase, foi divertido demais, na verdade, gostei muito. Passei, fiz tributário, acho que fiz pro 8º para o 9º período, a OAB. Aí foi quando chegou no 10º período de faculdade, porque eu disse, poxa, eu vou atrás de algum história de advocacia para advogar. Porque veja, todo mundo me dizia que, ó, você não tem condições de começar e ter cliente. E começar a advogar, porque você é muito novo, me formei com 23 anos. Você é muito novo, você não tem experiência, você não sei o quê, você não tem capital, e realmente eu não tinha capital. O capital que eu tinha era o meu salário de estágio, que eu gastava absolutamente tudo no mês. Sim. Para as festinhas que a gente ia, tomava cerveja, enfim, aquelas questões todas de universitário. E aí foi quando eu tentei ingressar em várias histórias de advocacia na área tributária. Chegar na última fase e nunca ia. Pessoal entrevistador, gostei muito de você, espere um e-mail, a ligação, tal. Nunca chegou. E não chegava. Não chegava. Sendo que isso foi me deixando ansioso. Aí eu disse, caramba, eu só tenho até julho. Isso era mais ou menos em março. Só tenho até julho. Porque em julho eu vou colar grau, vou me formar. Eu tenho que sair da Justiça Federal. E aí, eu vou fazer o quê? Eu não quero concurso. Não quero estudar para concurso. Eu quero advogar. Meu paixão é advogar. Porque sempre, e aí é o que eu acho que uma das missões que eu tenho propagado no meu Instagram é dizer o seguinte, olha, você tem que confiar em você. Tem que ir no seu coração e o que você gosta mesmo. Porque você só vai ser efetivamente bom, sair da média, se você mergulhar de cabeça naquela determinada profissão. Fazer por amor. Porque não adianta você ser a média, assim, de você querer chegar de... Não existe, eu não acredito muito em horário de trabalho, né? Você pode trabalhar de 10 horas, começar de 7, terminar de 10 da noite, mas você tem que ser intenso, eu entendo. Você tem que ser intenso. E assim, não adianta você só querer fazer o beabá, porque é difícil você se tornar um diferencial nesse ponto. E aí foi quando eu disse, já sei, eu vou começar a ligar para algum pai de amigos meus que eu sei que são empresários e precisam de um advogado tributário. Por quê? Porque eu já tinha o conhecimento na procuradoria que alguns conhecidos meus necessitavam de algum advogado na área tributária. Foi quando eu entrei. E eu comecei a ligar. Tio, tudo bom? Aqui tá falando é Paulinho, tal. Veja só, eu acho que eu tenho uma solução pro seu problema, porque eu trabalhei na procuradoria durante 2 anos, tal. Eu acho que a gente podia se falar, tal. E aí eu tive algumas reuniões. Umas 3, eu acho. Os 3 abriram a porta pra mim. E um deles disse, olha, eu gostei demais, vou levar você pro conselho. Mas a gente tá tendo conflito de agência aqui, certo? Por questão de diretoria e tal, na governança corporativa, mas eu vou marcar uma reunião com o conselho. Eram 7, isso. Eu precisava de pelo menos o apoio de 4, que a maioria vencia. Eu tinha 1. Quando eu cheguei na reunião, aí tá bom. Tive algumas reuniões espaçadas com alguns, uma com a parte fiscal, outra com a parte contábil, outra com a parte, algumas do conselho. E aí, beleza, aguarde que a gente vai lhe ligar para um determinado momento aí. Tá bom. Tava no fórum, vendo meus processozinhos, porque eu já tinha pego alguns processos ainda na faculdade, inclusive outros com parcerias também. Comecei ainda na faculdade. Me ligaram. Doutor Paulo, eu disse, pois não. Olha, vem aqui que vai ter uma reunião. Tá toda a diretoria aqui. Você pode vir? Aí eu disse, eu não titubeei, né? Eu disse, posso, na hora. Sendo que na época, eu não tinha escritório. Eu não tinha sócio, eu não tinha absolutamente nada. Mas um amigo meu, que tinha estudado comigo na época do colégio, se formado na Unicap também comigo, ele tinha acabado de abrir um escritório. Uma salinha bem pequenininha, acho que a salinha era uma sala dentro do escritório. A sala devia ter, sei lá, 10 metros quadrados. Ele e a sócia dele. E eu disse, olha, eu preciso de vocês. Vocês já têm CNPJ, vocês já emitem nota fiscal, vocês já sabem como é pelo menos esse trâmite e tudo. Porque eu tenho esse cliente. Quer? Agora, eu disse, claro, que quer todo mundo começando, né? Cliente bom. Aí eu fiz, olha, mas veja, eu só tenho condições de fazer essa parceria se eu virar sócio de vocês. Se a gente é efetivamente na sociedade e a gente entrar. Eles já tinham certo caixa
apesar de estar muito no início, mas já tinha um certo caixa. Ele fez, beleza, tá ótimo, tá bom. E aí, quando eles já tinham ido para essas outras reuniões, tá certo. Quando eu tava no fórum, eu recebi essa ligação, o Dr. Paulo vinha para o escritório, eu liguei logo para ele. Eu disse, você tá onde? Vamos embora para lá agora, porque toda a diretoria tá esperando a gente. Ele fez, olha, eu não posso não, eu tô em Petrolina. Eu, eita, Paulo, então tá bom, beleza, vou ligar pra tua sócia pra ver se ela vai comigo. Se liguei pra ela. Eu disse, poxa vida, não posso não, tô aqui em Caruaru, resolvendo uma questão na Receita Federal. Eu disse, beleza, então vou só, tem outra alternativa. E aí foi quando eu cheguei, nessa reunião muito nervoso, mas eu tinha que tratar ali como se fosse uma questão do dia a dia, normal, rotineira. Tivesse acostumado com o tipo de reunião assim já, né? Não, hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia é toda semana, né? Bem... Não, mas no momento lá não tinha tanta experiência, no momento não, de forma alguma. Porque se posicionar em reunião, essas coisas, você vai pegando, você vai ficando calejado, né? Você vai participando, você vai vendo outras coisas. Você tem alguns resultados que te dão confiança. Sim. O seu grau de conhecimento é maior, sua experiência. Então, o assunto não é mais novidade. Né? O assunto não é mais novidade. Então, você tem um certo domínio já. Mas na época do início, não. Então, fui muito nervoso. E era a minha chance. Se eu não conseguisse aquilo, eu não tinha outra perspectiva em vista. E, teoricamente, eu tinha poucos meses até sair da Justiça Federal. Foi aí que tinha o mais novo da mesa, fora eu, né? Evidentemente que eu tinha 23 anos, tinha, sei lá, seus 54 anos, 53 anos. Então, uma galera altamente bem sucedida, uma galera bem mais rodada, uma galera conhecida já no mercado, já com um patrimônio pessoal deles considerável, enfim, com uma família completamente estruturada. E eu estava iniciando, teoricamente, um aventureiro, né? Foi quando eu tinha uma certa experiência também na parte tributária, jurídica especificamente, porque era tudo que eu tinha visto, né? Não tinha visto nada de contábil, absolutamente nada disso que a pessoa não vê na faculdade. E aí foi quando tive essa primeira reunião, gostaram, a gente estava tratando, eu não sabia nem quanto cobrar. No caminho dessa reunião, até liguei para um advogado que é conhecido meu, que é mais velho, e ele, inclusive, me falou um valor assim completamente diferente. Por exemplo, tinha um grande escritório que assessoravam eles. Eu ofereci nessa reunião o dobro do que o antigo escritório oferecia. Então, assim, porque eu não sabia absolutamente nada. Eu fui pelo que me disseram. Mas tu cobrou bem mais caro do que o anterior. Bem mais caro do que o anterior, que era um escritório grande já, conceituado. Quem deu essa dica foi o teu amigo. Foi, mas é porque eu não sabia que o outro escritório, antigo desse meu cliente, cobrava esse valor. Ele me disse na reunião. Sendo que eu fui pra reunião, né? Eu liguei pra esse meu amigo, tu acha que eu devo cobrar quanto? Ele fez, tem quantas execuções? Eu disse, tem tantas. Ele cobra X. Sendo que não é só assim, né? Você tem que ver se tem execução suspensa, se não tem, o grau de trabalho, possibilidade de recuperação de crédito, enfim, tem tantas variáveis. Capacidade de fluxo de caixa da empresa, enfim, que é difícil você mensurar assim, simplesmente por achismo. E aí eu fui com esse valor. Aí cheguei e ofereci. Aí disse, tá muito alto. Tá. Mas até foi bom. Porque o que é que acontece? Tá muito alto, a gente pagava tantos, que é a metade disso, para o antigo escritório. Sendo que o que é que acontece? Michel Temer tinha acabado de fazer o refis, o PERT, aquele de 2017. Sim. E aí foi um PERT muito benéfico assim, para as empresas, muito. Prazo de pagamento longo, desconto considerável, juros. Tinha o pedágio inicial, que era uma pancada, né? Porque ele precisava até de capital até para poder governar, mas depois que você conseguisse suportar aquela pedágio inicial, você tinha um fluxo considerável. O PERT foi muito bom. Foi muito bom. E aí eu disse, como eu pelo menos tinha esse número que foi alto, foi bom, porque se eu tivesse no inicial era a base. Ele fez, vamos fazer o seguinte, faça o trabalho do PERT e depois a gente senta de novo para negociar o contrato partido, né? O contrato fixo. Tá bom. Foi aí que a gente foi. Fechamos. Quando eu fechei, que ela pagou a primeira, eu já tinha ganhado ali naquele ato, depois de uma reunião, do que eu tinha ganhado nos últimos 6 meses. Só naquela reunião, feito para começar a fazer o trabalho. E se eu fizesse, e se desse certo, que era 50% antes, 50% quando eu... Se desse certo, só naquele ato eu já ia ganhar mais do que nos últimos 12 meses que eu ganhei no meu estágio. Então eu disse, caramba, que mundo é esse? Eu vou ficar rico em 6 meses. Não é ilusão, né? A pessoa não acha que é assim. E aí, acha que é fácil. E aí foi quando eu consegui, fiquei muito feliz. Foi um mês assim de muita ansiedade, porque não tinha sistema hábil a Receita, não tinha sistema hábil a Procuradoria, era muito processo manual.
E a comunicação era difícil. A sorte é que eu tinha acabado de sair da procuradoria, saía relativamente pouco tempo, então conhecia do segurança que ficava na porta até o chefe principal. De certa Então, forma facilita a facilitou comunicação. muito. Enfim. E aí foi quando eu consegui, beleza? Consegui fazer, foi uma comemoração muito grande. E aí a gente foi negociar o contrato partido. E aí o contrato partido demorou ainda mais uns 30, 40 dias para fechar esse contrato partido. O que para mim demorou muito, porque eu tinha pouco caixa. E aí já foi minha primeira lição. Eu disse, caramba, o advogado ele tem que ter caixa. O profissional liberal, de modo geral. Por quê? Quando eu tinha recebido esses primeiros honorários, aí eu achava que eu ia dali pra frente, ia deslanchar, ia ter vários. Eu gastei muito. Gastei. Comprar roupa, comprar isso, comprar não sei o que e tal. Foi um bocado de coisa. E viaja e não sei o que. Sendo que aí tem outro mês que não é tão bom. E assim vai, é o fluxo. Empreendedorismo é isso. Você tem que saber jogar. E para isso, o que é que dá tranquilidade é justamente o caixa. Você tem condições de segurar as suas despesas fixas durante um determinado momento. E aí a empresa demorou uns 30 dias, que começou a me dar um certo desespero para ter essa reunião, a gente ir atrás. Porque a partir do momento que eu tivesse esse contrato fixo, pelo menos eu já conseguia cobrir, pelo menos eu já conseguia empatar o estilo de vida que eu tinha. Sim. Né, que eu ganhava no estágio. Pagava minhas contas e tinha teoricamente, como se, entre aspas, um prolabore. E aí foi quando eu descobri também. Tudo que a gente vê no livro, depois a gente vê na prática. Primeira coisa é a questão da necessidade da educação financeira, imprescindível. Sim. O segundo momento é o seguinte. Quando você tem poucos clientes, exclusivamente um, que era o meu caso, sobretudo de receitas recorrentes, sim, o nosso risco é muito alto da nossa atividade. Porque você termina sendo empregado daquela empresa. A partir do momento que ela não te paga ou atrasa, compromete todo o teu fluxo. Sim. Então, o que é que se tem? O ideal é você pulverizar seu risco. É um dilema próprio da Bolsa de Valores. Você não vai depositar absolutamente todo o seu capital em uma determinada empresa. Você vai pulverizar, justamente para pulverizar o risco sistêmico. Sim. É basicamente isso. Minha história aí foi onde começou. Sim, mas esse contrato, fechou o contrato? Fechamos. Foi uma alegria imensa. Até eu fiquei assim, ansioso agora o contrato ia fechar ou não? Não, fechou, graças a... Até meu cliente até hoje, falei com ele hoje de manhã também. Legal, legal. Sobre isso que você falou de educação financeira, isso é muito importante. Não só para as empresas, até com a vida pessoal, né? Se você não tiver um controle mínimo financeiro controle mínimo das tuas finanças, dos teus recebíveis, até a tua casa sem dúvida, bagunça né? tudo. Bagunça tudo, compromete até... Eu não sou casado, mas acho que se fosse também comprometeria também o relacionamento, porque são outras dores de cabeça, né? Aflições, estresse que vai gerando. Muitas vezes por contas básicas, porque infelizmente no Brasil custa muito alto o custo de vida do Brasil. A gente paga muita tributação indireta, então até a locomoção, até em transporte público mesmo. É caro. Alimentação, a cesta básica aqui, infelizmente, é caro. Moradia é caro. A gente paga pela saúde. Então tudo é muito caro no Brasil. Verdade, verdade. A gente vê muitas pessoas reclamando, o preço aumentou, o preço agora, a incidência tributária é muito alta, né? Sobre o consumo ainda. Né? Exatamente. Depois que a gente vai estudando tributário, a gente começa também a entender um pouco da política fiscal dos governos, que interferem muito na nossa vida. A gente passou pelo Plano Real, que o Plano Real foi muito exitoso. A gente percebeu o seguinte, olha, de certa forma, eu não posso gastar tanto mais do que eu arrecado. Eu não posso. Sim. Eu não posso. Eu tenho que controlar essa questão. Sendo que beleza. Sendo que a gente foi tentando controlar isso, e a gente continuou, de certa forma, gastando muito. E a partir do momento que a gente gasta muito, a gente precisa também arrecadar muito. Sim. E como é que a gente vai arrecadar? Através da tributação. Então vai aumentando muito. O conflito entre fisco e contribuinte foi muito alto, justamente pelo esse descontrole de gasto que a gente tem. Verdade. Então, assim, quando a gente... Um dos mitos que eu aprendi na minha vida e que eu não via isso, é porque na faculdade, logo quando eu ingressei, eu disse, olha, isso inclusive da minha família, tá? Meus pais trabalham em órgão público, são concursados e tal. Eles falavam, olha, vá para um concurso público porque você vai ter estabilidade, você vai ter férias, você vai ter 13º, você vai ter isso, você vai ter uma vida tranquila. Não só eles, e todo mundo da minha família, na verdade. E eu dizia o seguinte, olha, eu não quero. Por quê? O que é que acontece? Primeiro,
estabilidade não existe. Não existe. Não existe, né? A lei pode mudar, o Estado pode quebrar, você simplesmente pode ver uma emenda aí no Congresso e você não ter mais essa estabilidade. Ninguém sabe o que pode acontecer, né? Às vezes você pode não ter um aumento no seu capital durante um tempo muito grande e que a inflação corrói todo o seu poder de compra. Então, assim, não adianta isso. E eu aprendi, hoje eu vejo que, na verdade, o que pulveriza mais esse risco da instabilidade, que eu vejo isso muito pelo lado positivo, é o conhecimento. Né? Porque quando você tem conhecimento, você cria possibilidades na sua cabeça. Cria possibilidades de monetização, cria possibilidades de relacionamento, cria possibilidades de novo empreendimento, de novos sonhos, através do conhecimento. Então, assim, se você quiser efetivamente pulverizar essa questão da instabilidade, do risco da instabilidade, é através do conhecimento. Essa é a minha visão. Não é um cargo público que vai te dar. Até porque, às vezes, você passa no cargo público, sei lá, talvez com 25, 26, 27, 28 anos, muito novo. Você, às vezes, não é casado, você não tem filho. E aí, talvez, aquele capital lhe traga todo aquele conforto que você almeja. Mas depois que você talvez case, você talvez tenha filhos, sim, não seja tão aquelas mil maravilhas. E o que, no meu ponto de vista, e aqui não tem problema nenhum falar, é o seguinte: eu não me vejo fazendo a mesma coisa todos os dias. Certo? Eu sei que existe uma dinâmica no setor público. Eu, inclusive, pensei muito em fazer concurso público, mas pelo meu perfil, não. Porque eu sou movido pela adrenalina, sou movido pelo desafio, sou movido pela retórica, pela oratória, por ir lá. Eu gosto disso. Eu sinto que eu preciso disso. sim. Então, meu perfil é o setor, sem dúvida, privado. E com certeza empreender, né? Porque vai ter mais adrenalina do que você empreender aqui no Brasil. Né? Sem dúvida. Aqui é um desafio imenso, muito grande. A gente tem uma burocracia imensa, a gente tem uma carga tributária imensa. Mas, em contrapartida, a gente tem, se me perdoe se eu estiver enganado, acho que talvez 290 milhões de pessoas, não sei o número exato agora, e um mercado consumidor altíssimo. A gente tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: se o brasileiro tiver um cartão de crédito, ele compra. Ele parcela, bota na frente, anda de bicicleta, pedala, mas compra. Ele consome muito, ele é muito consumista. O que isso faz haver uma circulação de capital, uma circulação de riqueza. Sim. O que isso é bom para a economia. Então, assim, o Brasil sempre foi um país muito rico de recursos naturais, de território, de expansão. A nossa cultura é muito forte, é muito bonita. Basta ver quando você vai viajar para qualquer lugar, quando diz que é brasileiro, todo mundo faz uma festa. Por quê? Porque o povo em si já é caloroso, o povo em si já é amável. Então, assim, esse lado rico é porque a gente não traz muito, justamente por umas questões, talvez, políticas, né, que influenciam negativamente demais, principalmente na nossa vida e até para custear as questões básicas da nossa vida. Entendi. Você falou uma coisa bem interessante, a questão da dívida pública, né? A máquina pública era muito pesada, ela onera muito o Estado, né? A máquina pública. A gente vê aí, a gente viu agora há pouco, né, a questão dos combustíveis. O Bolsonaro, ele quer zerar os impostos federais, incidente diretamente sobre os combustíveis. Só que a gente sabe que o grande vilão aí dos combustíveis são os impostos municipais, né, que é o ICMS. Tá? E tem a CID, né, que faz aquela que regulamenta, né, que segura ali os preços. Mas o imposto... Agora, como o Estado ele vai zerar o imposto de ICMS sobre os combustíveis? Se ele não consegue nem pagar a dívida, né, a máquina pública, as despesas públicas, com o valor já arrecadado, como é que ele vai fazer isso? O Estado ele cobra o ICMS através de substituição tributária e é uma receita muito considerável para o Estado. O Estado ele não consegue, porque o que é que acontece? O que é que eu penso? No mundo capitalista, existe a mão invisível por si só, ela não resolve, certo? Existem algumas discrepâncias. Você pode ver que o mais forte, muitas vezes, ele pode ser autoritário com o mais fraco. Sim. Pesar isso, a gente pode ter um caos, uns conflitos intersubjetivos entre as pessoas. Muitas vezes falta produtos essenciais, insumos essenciais para a vida humana, né? Por exemplo, medicamento, por exemplo, comida,
enfim, material hospitalar, que às vezes o Estado precisa ser intervencionista nessa parte. Né? Não pode ser 100% liberal, justamente por causa disso. Um monopólio, por exemplo, de algum insumo essencial. Teoricamente, se houver um monopólio, a tendência é a empresa ela aumentar o preço, o que torna inacessível para os cidadãos. Mas essa intervenção ela tem que ser uma forma muito tranquila. Assim, você não pode ser muito forte nessa intervenção. Em contrapartida nessa intervenção, você também tem que conseguir custear os seus serviços públicos, que é caro pra caramba. O custo do Brasil está caro. A gente está aumentando o salário mínimo, que não aumenta na mesma proporção o poder de compra das pessoas, mas também encarece muitas vezes. Sim. Porque quando você aumenta o salário mínimo, você está aumentando o custo tanto da indústria, quanto do distribuidor, do atacado e também do varejo. O que naturalmente vai ser embutido no preço daqueles produtos. Vai ser repassado. Quem vai pagar é o consumidor final. Sim. Certo? Então, assim, eu não vejo como o Estado diminuir, não estou falando nem zerar, eu estou falando diminuir o ICMS incidente nas operações de combustível. Por quê? Porque a despesa ela é muito maior do que a receita. Então, assim, é muito comum a gente ver alguns estados atrasando muito fornecedor, tratando o contribuinte de uma forma muito pesada, certo? Porque muitas vezes o contribuinte ele não paga aquele determinado tributo, não é por sonegação, não é por maldade, não é porque ele quer. Existe essa situação, mas na grande maioria não é. Na grande maioria, na verdade, é porque faltou caixa. Porque dentro da sua operação, alguma variável lhe prejudicou. Um determinado fornecedor importante não concedeu um insumo, um determinado cliente seu atrasou o pagamento, você teve um incêndio na sua fábrica, teve um Covid, teve isolamento. Tem tantas variáveis que podem acontecer na sua empresa, na entidade, que comprometem o caixa da empresa. Sim. Que comprometem a geração de riqueza daquela determinada empresa. E às vezes você não consegue. Às vezes você está no tipo tributário, né? Por exemplo, do lucro presumido, quando na verdade o seu produto ou seu serviço ele é um típico do Simples Nacional. Então o que é que muitas vezes faz? O teu concorrente está no Simples Nacional, tem um markup mais baixo do que o que você seria, o que você poderia oferecer do lucro presumido. E aí você naturalmente diminui o seu markup para ter um preço competitivo com o seu concorrente. E nesse markup que você diminuiu, você não incluiu as suas despesas variáveis, Sim. que é justamente a tributação. E aí começa a ocasionar um grau de endividamento naquela empresa. Sendo que se você não ajudar aquela empresa a se recuperar através de concessão de crédito, alargamento do prazo para pagamento, alguma alternativa viável, vai quebrar. Vai quebrar. E aí, quando quebra, não é um CNPJ que acaba. São vidas. Verdade. Porque ocasiona desempregos daqueles CPFs que dependem daquele CNPJ. Verdade. E é bem interessante sua colocação aí, por exemplo, Simples Nacional, né? Você falou do Simples Nacional. Antes de falar nisso aí, você falou, por exemplo, a empresa, o seu concorrente está no Simples, né? E ela está no lucro presumido. E aí nós temos uma diferença tributária aí das duas empresas. O sistema tributário totalmente diferente para uma, totalmente diferente. O regime tributário, né? Para uma, diferente para outra. E aí entra a atuação de um profissional na área tributária, né? Entender para aquela empresa qual o momento que ela sai do Simples, vai para o presumido, ou qual momento ela sai do presumido e vai para o Simples, ou ela vai para o lucro real. Né? Então, a importância de ter um profissional nessa área. Porque eu vejo muitos pequenos e médios empresários que eles preferem arriscar na sonegação dos impostos e não pagar, ou ficar criando um mecanismo, ficar criando uns meios de não pagar a tributação. De certa forma, dá para entender, né? Porque assim, eles tentam, de certa forma, aumentar a margem de lucro dele, não conseguem aumentar a margem aumentando o preço do produto, porque aí o comércio não aceita. Então ele tenta, de certa forma, fazer essas mágicas, né? Esses mecanismos, do que contratar um profissional da área tributária, um advogado da área tributária, que entenda o negócio dele, entenda qual o melhor regime para ele se instalar. Então, essa é a importância do profissional nessa área, né, doutor? Não tenha dúvida, perfeito. Esse rapaz, o empresário, que eu acredito ser minoria, que tende a sonegar, que tende a fazer, ele vai cair. Uma hora ou outra ele vai cair. Não tem como. É questão de tempo. Ele vai cair, ele vai quebrar, e aí ele vai contrair um passivo tão grande que o CPF dele praticamente vai ficar inutilizado. Então,
não, o caminho não é esse. Não vai ser esse. Você vai ter que buscar empreender, se possível sempre, num determinado negócio que tenha margem, escala e recorrência, que é o que vai dar o equity necessário para aquela empresa. Mas as pessoas que têm o seu negócio e que por algum motivo não estão com o markup adequado, o preço do seu produto ou o preço do seu serviço adequado, e que está contraindo o passivo tributário, ele vai precisar do advogado tributarista juntamente com o contador. Porque existe algum tipo de planejamento tributário que possa fazer que de forma lícita ele pague menos tributo. A partir do momento em que ele paga menos tributo, ele tem duas alternativas. Ou ele mantém um markup de acordo com o mercado, e aí ele aumenta a margem de lucro dele, ou ele diminui o markup dele de acordo com o mercado, ou abaixo até do mercado, mas que englobe também o valor dessa despesa variável, que seria o tributo. A partir do momento que ele faz isso, ele vai ter um preço mais competitivo do que a sua concorrência. Teoricamente, a possibilidade dele vender é maior. Concorda? Concordo. Então, essa é a lógica. A lógica do advogado tributarista é geração de caixa. Fazer a empresa sobreviver. É trazer oportunidades. É diminuir, na verdade, o custo de oportunidade. É fazer com que ela, dentro do seu sistema de organização, seja dos seus agentes remotos ou externos da organização, ele consiga, próximos ou remotos da organização, ele consiga, através daqueles recursos escassos disponíveis da sua entidade, ele conseguir gerar mais riqueza possível. Porque a partir do momento que ele gera mais riqueza, é bom para todo mundo, certo? Ele é bom porque ele vai gerar mais emprego. A partir do momento que ele gera mais emprego, os funcionários têm mais poder de compra, vão consumir mais, o que facilita a economia. A gente vive num sistema de cooperação. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando você vê um advogado ou um contador bem-sucedido, ganhando dinheiro, aumentando, comemore. Fique feliz. Fique feliz por si só. Não tem absolutamente nenhum sentimento. Comemore, fique feliz. Por alguns motivos básicos. Primeiro motivo, está valorizando a classe. A partir do momento que você começa a ficar conhecido, começa a ter mais demanda, o seu preço aumenta. A partir do momento que seu preço aumenta, ou o seu vai aumentar, ou o seu vai estar mais baixo, que você vai conseguir atingir mais pessoas. Outra coisa, ele está gerando riqueza. Quando ele gera riqueza, outras pessoas que têm mais oportunidades também de consumir, de gerar riqueza. Então, comemorem. Porque, infelizmente, às vezes a gente vê na classe alguma determinada, vamos dizer assim, intriga, algumas determinadas de olho muito no colega, o que não é legal. Não é legal. Não é por aí. Entende? Sistema de cooperação. O sistema capitalista é um sistema de cooperação. É verdade. Outra coisa que eu queria falar sobre o Simples Nacional. Eu tenho uma crítica muito forte no Simples Nacional. Na questão da exclusão das empresas optando pelo Simples. O que é que acontece, né? Para o pessoal entender o que acontece. A pessoa trabalha durante um exercício social, no regime do Simples. E se ele chegar até dezembro, no final do exercício, tiver débito no Simples Nacional, ou ele vai negociar esse débito, ou vai quitar o débito, para ele poder continuar no ano seguinte. E todo mês de dezembro é uma loucura. De dezembro até o final de janeiro. É uma loucura para tentar colocar. A Receita Federal agora, ela, no reparcelamento, ela pede lá um pedágio, né? Se não me engano, Isso. 10% ou 20%. 10% e se for segunda vez, é 20%. 20%, né? Então ela pede esse pedágio que muitas empresas não conseguem pagar. E eu entendo que o fisco ele tem vários meios de cobrança. Não simplesmente sentenciar a empresa à falência, porque muitas empresas, quando saem do Simples Nacional, ela tem duas opções. Ou o cara fecha a empresa dele, porque não vai aguentar lucro presumido. Isso eu vivencio muito nas pequenas empresas. É o que a gente está falando justamente do markup, né? Ele vai manter o preço dele, mas não vai colocar, embutir aí o custo variável. Ou vai demitir uma porrada de funcionários que ele tiver. Porque a folha vai ser onerada. Muito. Então, teria que ter, assim, porque falta uma análise política das microempresas com mais atenção realmente para esse mercado. Porque se tem meios de cobrança, tem execução fiscal para cobrar, tem reparcelamento, tem protesto, tem tantas formas de fazer a cobrança, e excluindo ela do Simples Nacional, eu estou dizendo que ela está matando a empresa. Muitas vezes isso acontece. Eu não tenho dúvida, eu concordo 100% com você. Eu acho que é o seguinte, eu acho que isso é um meio, na verdade, indireto de cobrar tributo. Eu acho que eu entendo isso como uma sanção política, na verdade. Sanção política. Você está coagindo o contribuinte você só vai permanecer no Simples Nacional
se você efetivamente se regularizar perante o fisco. Tá, mas você tem outros meios de cobrança para isso. Você tem um procedimento de uma execução fiscal, como você muito bem posicionou, você tem a oportunidade de protestar o título da certidão de dívida ativa. Você tem outros mecanismos, certo? Você pode fazer talvez um acordo com as instituições bancárias, que já na verdade, as instituições bancárias, quando fornecer crédito, geralmente pedem a certidão negativa, ou certidão possível com efeito de negativa. Sim. Então, assim, a partir do momento que você impossibilita uma empresa que é típica do Simples Nacional, certo? Porque não é sempre que o Simples Nacional é a melhor opção. Sim. Vai depender de cada caso. Mas, a partir do momento que você impossibilita uma empresa que é do Simples Nacional, típica do Simples Nacional, a sair, cara, vai ser um efeito cascata. Vai ser um efeito cascata. Porque o grau de endividamento, geralmente, nesses casos, ele é muito mais rápido do que o grau de aumento de um faturamento. Sobretudo no caso que agora a gente está de uma pandemia. Verdade. O empobrecimento do país. Não do país só, do mundo. Empobrecimento do mundo. Em razão dessa pandemia. Concordo 100% com você. Outra questão que nós temos aí, legalidade, são os estados. Principalmente aqui em Pernambuco, acontece muito da apreensão da mercadoria na fronteira por dívida tributária. O cara tá devendo ICMS lá, ICMS fronteira, e aí eles vão lá e apreendem a mercadoria. Como é que o senhor vê isso? Absurdo. Uma completa inconstitucionalidade. Aí o Estado de Pernambuco fala isso. Não, mas você tem um poder judiciário. Você vai entrar com mandado de segurança, você vai conseguir liberar. Certo, beleza. Sendo que não é simplesmente entrar, impetrar o mandado de segurança hoje, que amanhã eu já libero. Sim. A pessoa impetra o mandado de segurança. O processo vai ter que ficar concluso. Eu vou depender de um servidor. Eu vou depender da disponibilidade do magistrado. O magistrado vai ter que ter uma decisão, na verdade não, uma decisão interlocutória, né, de apreciação da minha liminar, para liberar. Depois dessa decisão, quem tem que intimar a procuradoria? Para a procuradoria intimar e oficiar o auditor responsável pela apreensão e liberar a mercadoria. Há todo um trâmite disso, que geralmente dura em torno de 10 dias. A partir do momento em que você tem uma mercadoria que está apreendida, impossibilitada de ser faturada, você está impossibilitando uma empresa de gerar caixa. Sem caixa, ela não consegue resolver problema nenhum, inclusive o tributo. Porque ela não gera caixa, ela não gera riqueza. E o pior, isso assim, eu acho assim, completo absurdo que o Estado faz. Justamente pelaquela ânsia arrecadatória de, a minha despesa é muito maior do que a minha receita. Então eu tenho que apertar o cerco aqui gigantesco. Eu vi casos, em plena pandemia, o Estado de Pernambuco protestando contribuintes que estavam inadimplentes. Velho, tu tá no meio de uma pandemia, tu tá absolutamente no pior momento que tu já talvez tenha vivido. Fornecedores, num momento altamente de renegociação com todos os agentes da tua organização, internos e externos. Como é que tu vai ser protestado? Dificultando uma possibilidade de aquisição de crédito para te dar um fôlego de capital de giro, com a carência de uma determinada instituição financeira. Então vamos jogar junto. É verdade. Vamos jogar junto, vamos dar alternativa. O Estado tem que ver o contribuinte forte. Porque o contribuinte forte, se o Estado vê o contribuinte como inimigo, o Estado vai terminar indo para Paraíba, vai indo para Alagoas, vai indo para o Rio Grande do Norte. Então é ruim para aqui, a gente vai perder receita. A gente vai perder emprego. Então não pode simplesmente chegar para o grandão, você dar o maior benefício fiscal possível, porque vai gerar 500 colaboradores, 1.000 colaboradores, e para o pequeno você apertar o cerco. Porque a nossa economia é formada por micro e pequenos empreendedores. Então não adianta você chegar e aprender. É um típico de política fiscal que eu entendo muito, assim, feroz, muito arbitrária, no meu ponto de vista. Uma coisa é quando a gente estava conversando, dizer, olha, eu não tenho condições de diminuir, ou zerar, ou fazer qualquer coisa no que se refere ao ICMS combustível. Concordo, beleza. A gente tem que ver outras alternativas, porque eu dependo muito desse ICMS. Mas, a partir do momento que eu estou aprendendo mercadorias, a partir do momento que eu já vi, inclusive, bloquear a emissão de nota fiscal, cara, não, mas porque você está descredenciado, porque você está inadimplente. Certo, é completa ilegalidade, inconstitucionalidade, na verdade. O STF tem súmula disso. Então, você impossibilitar, por exemplo, a emissão de nota fiscal, se eu não posso emitir nota fiscal, como é que eu vou faturar? Como é que eu vou ter receita? Como é que eu vou te pagar? Como é que eu vou pagar meus clientes? Como é que eu vou pagar meus funcionários? Como é que eu vou pagar a luz do meu estabelecimento? O aluguel? Então, entenda, é todo um efeito cascata formada pela arbitrariedade do fisco. Ah, não, mas o advogado resolve, mas com 10 dias. Uma semana. É verdade. O que muitas vezes não pode ter. E esse prejuízo, quando você vai recompor, de acordo com sua margem de lucro,
Muitas vezes são 4, 5, 6 meses. 10 dias ocasiona muitas vezes isso. Porque você passa 10 dias sem faturar, você vai pagar despesas financeiras por isso, possivelmente você vai descontar algumas dos duplicatas, porque você vai precisar de caixa para cumprir os seus passivos circulantes. Então, para você recompor todo esse seu prejuízo, vai durar muitas vezes 4, 5, 6 meses, que dificulta muito a economia dessas empresas. E é isso que tem que se chegar nas autoridades e começar a refletir. Verdade, verdade. A gente tem uma legislação tributária totalmente desfavorável para os negócios, né? Infelizmente, acontece muito isso. E aí que vem a ação dos profissionais da área tributária, né? Para mostrar como é que funciona, né? De certa forma, né? Tentar mostrar como é que funciona a nossa legislação tributária e tentar adequar os negócios. Eu trabalho muito na área de telecomunicação, até falei anteriormente sobre isso. E um dos erros que acontece, chegam muitos aqui, são provedores de internet, né? Que é a área que a gente atua forte. Chegam muito aqui com a demanda de... Já vê a minha tributação como é que tá? E a gente sabe que telecomunicação, ela deve pagar o imposto estadual, não municipal. Então ela paga o ICMS do serviço de telecomunicação, não o ISS. O fato de ser serviço não quer dizer que seja um serviço tributado pelo município, é um serviço tributado pelo Estado. E um dos erros mais comuns que eu recebo aqui dos provedores que vêm aqui é isso. Quando eu vou ver, ele está pagando o ISS, está emitindo a escala de serviço, não emitindo a escala modelo 21, tem sempre esse erro. No seu dia a dia, qual é o erro mais comum que acontece aí dos seus clientes? Meu amigo, tem tantos. Assim, porque... assim, eu gosto de trabalhar muito, na verdade, em empresas do lucro real. Muito. É o que eu mais... Porque eu vejo muita oportunidade de empresas do lucro real de gerar principalmente caixa para a empresa, através de planejamentos tributários. Mas assim, tanta complexidade. E se eu transferir minha mercadoria para a minha filial que fica em outro estado, eu vou pagar ICMS? Não vou pagar diferença de ICMS? Tá, mas eu vou poder utilizar o crédito das etapas anteriores ou eu vou perder esse crédito? Beleza, tive aqui uma determinada despesa. Ela é dedutível a fins de apuração do imposto de renda e contribuição social se você tiver no real. Eu tenho um determinado serviço que eu tomei de um terceiro. Esse serviço, ele pode ser crédito? Posso minha propriedade de crédito para fins de PIS e COFINS? Não posso. Eu estou em empresas do Simples Nacional. Como é que eu faço efetivamente a apuração da minha contribuição previdenciária? Então, assim, esse tipo de questão e é muito, muito grande, muito complexo, porque causa dúvida. E outra coisa, muitas vezes o advogado, contador, não tem a resposta daquele determinado momento, que ele vai ter que pesquisar. Porque às vezes a solução de consulta da Receita Federal diz uma coisa, depois mudou, depois a primeira turma do CAF diz uma coisa, a segunda diz outra, o STJ diz outra, depende da turma, depende do relator. Então veja, você vai ter que trazer um bocado de dados, informações e estatísticas para o sócio administrador e dizer o seguinte: olha, tem essa opção, mas o risco é esse, tem essa, o risco é esse. O que é que você quer fazer? Eu aconselho esse, mas o que é que você quer fazer? Então assim, a gente vive tanto nessa insegurança jurídica, tanto nesse medo, que é muito difícil, uma responsabilidade muito grande, um único profissional tomar uma certa decisão, porque se lá na frente uma Receita Federal, um auditor da vida, autuar a empresa por algum suposto ilícito, o empresário vai culpar aquele determinado profissional, quando na verdade não é. Às vezes é uma interpretação do autor que não pode ser a correta. Ou pode ser, ou não. Ou mudou o entendimento, não sei, não sabe. São situações complexas que, através de um contador, de uma empresa de contabilidade, através de uma empresa de jurídica, que você consegue efetivamente fazer esse auxílio com excelência. É verdade, essa insegurança jurídica, né? A gente passou muito isso no início da pandemia, né? 1 ano atrás, quando começou os decretos, saíam de manhã, aí às vezes eu fazia vídeo para meus clientes, aí de tarde eu tinha que fazer outro vídeo desfazendo aquele assunto lá, porque já mudou a medida provisória, a MP já mudou a MP do presidente, a MP, então já mudou a MP, já mudou a regra, não é mais... tivemos a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, depois foi uma, depois foi outra. Então, a insegurança jurídica é o dia a dia. Eu acredito, sim, que um advogado tributarista é bem, bem complexo, né? É bem complexo. É uma responsabilidade também muito grande. E o que eu gosto da parte tributária é que você tem um leque de opções muito grande para trabalhar. Você pode trabalhar no consultivo, você pode trabalhar na parte de recuperação de crédito no âmbito administrativo. Por exemplo, a empresa do Simples Nacional, questão de ICMS-ST,
PIS, COFINS, Modofasco, que muitas vezes as empresas até não segregam esse tipo de produto quando é faturado e aí termina tributando na saída. Empresas do lucro real, por exemplo, que tem Farmácia, autopeças. farmácia, tem muito isso aí, né? autopeças, bebidas frias, acho que cosmético não é perfumaria, né? Perfumaria. Então, assim, tem todas essas opções que a pessoa tem que ver, tem que fazer esses cruzamentos, porque muitas vezes você está pagando a maior, né, de forma indevida. Tem muita empresa agora, muitas startups até, né, que fazem esse tipo de cruzamento através de software, né? Muitas. É bem comum, tá sendo bem comum. E, por incrível que pareça, às vezes chega pessoas assim que não tem nada a ver com a área tributária e diz, olha, eu tenho um sistema que recupera crédito e tal. Eu não acho tão bom assim, pelo fato de o seguinte, olha, se der algum tipo de complicação, você vai precisar ter um amparo jurídico para te defender. Você, olha, efetivamente eu consegui recuperar. Então, assim, o que eu acho bacana pelo que eu faço, se olha, eu estou terminando graduação de contabilidade agora, você é advogado e contador, você já está nesse time. Estou terminando porque eu disse, olha, eu tenho conhecimento contábil para fazer esse tipo de trabalho e uma possível recuperação de crédito. E se der alguma bronca, eu te dou o seguro. Qual é o seguro? Eu te defendo. Seja no âmbito administrativo, do judicial, sem te pagar mais nada por isso. Eu sou advogado, OAB regularmente e tal. Se tiver algum eventual contencioso, eu me disponibilizo aqui para te defender. Acho que dá essa segurança maior para o empresário. É verdade. Isso é muito bom. E assim, eu vejo o planejamento tributário para micro e pequena empresa como algo essencial. Então, eu vejo muita empresa, eu vou trabalhar nesse segmento, tá bom, tá na mão do contador, e aí tá tudo certo. Eu não tenho dúvida disso. Sinceramente, tem certos segmentos que se você não tiver um planejamento tributário, você não consegue sobreviver. Não consegue. E a legislação ela é tão complexa, tão grande, o arcabouço de informações é tão elevado que o seu concorrente, se estiver fazendo, às vezes, pagando o mesmo tributo que você, pronto. Você já não tem condições de brigar e ter uma concorrência com ele. Se ele tiver no regime tributário, por exemplo, adequado, e o seu não. Ou você o seu menos oneroso. Por exemplo, quando um cliente meu quis abrir uma empresa do Simples Nacional para... era um varejo. Eu disse, faz o seguinte, e ele já tinha outras empresas de outros segmentos. Eu disse, faz o seguinte, abre essa empresa do Simples Nacional. Não, mas eu vou pagar, não sei o que, eu disse, é melhor você já abrir. Porque você já abrindo, você vai computar dos últimos 12 meses. Certo? Para você ver em qual faixa você vai estar do Simples Nacional. Que é a receita bruta dos últimos 12 meses. Então, você vai mandar as informações efetivamente de faturamento zerado, porque você ainda vai começar a operar, mas aquilo já está contabilizando para saber qual é a faixa que tu vai estar do Simples Nacional. Então, coisas assim básicas. Mas são informações muito importantes para quem quer empreender. Porque o empresário, ele vai ter um conhecimento talvez geral, ou às vezes nenhum, até de direito tributário e contabilidade, mas ele sabe do negócio dele. Ele sabe como vende aquele determinado produto, aquele determinado serviço. E então ele tem que focar no que ele é bom. E delegar as outras questões, confiar, evidentemente, né, de um profissional ético e capacitado, para diminuir aquele custo e aumentar ou a margem de lucro dele, ou a competitividade dele perante o mercado. Para voltar àquele ciclo inicial de gerar caixa, gerar mais oportunidade, reinvestimento, tudo mais. Verdade. A gente teve um problema aqui em Jaboatão, até lembrei agora. As empresas de Jaboatão, elas precisam tirar a inscrição municipal, né? Pagar a taxa do SIM e tal. Só que o Jaboatão tem um problema de IPTU, muito sério. Ainda tem. Tem uma casa, e essa rua vira uma avenida, por exemplo. E aí o dono da casa vê uma oportunidade de alugar a frente da casa, né? Aí ele faz aqueles boxezinhos e aluga. Não faz desmembramento, não tira IPTU daquele imóvel, faz isso. E Jaboatão tinha muito disso. Muito, muito. E a prefeitura aceitava. A prefeitura deixava de boa. Depois a prefeitura passou a não mais emitir a inscrição municipal. Até aí tudo bem. Depois entrava no Simples, ficava tudo normal. Aí veio a gestão do atual prefeito, a primeira gestão dele. O que foi que ele fez? Ele pegou todos os CNPJs que tinham na base de dados dele, que estava sem inscrição municipal, e emitiu inscrição municipal para todo mundo. Até aí tudo bem. De agora vamos pagar a taxa do SIM, que é a taxa de funcionamento. Beleza, vai pagar. Só que aí foi o que ele fez. Ele passou a cobrar retroativo uma declaração chamada DMS, Declaração Mensal de Serviço. Então ele cobrou retroativo a todos os contribuintes.
Olha, teve uma chuva de multa aqui no município de Jaboatão. Uma enxurrada de multa. Ele só esqueceu que existe um princípio chamado de retroatividade da lei, né? Não, não existe essa possibilidade. Não poderia ter cobrado. Ele fez. E o pior, ele cobrou. E na época não tinha nem como emitir essa declaração. Porque para emitir a declaração eu precisava da inscrição municipal. Só que o município não me dava a inscrição. Porque o meu imóvel não tinha IPTU. E aí o pessoal trabalhava sem inscrição, para quem é comércio, né? Para quem é serviço não tinha condições porque tinha que emitir nota e tal de serviço. Mas quem é comércio, só emitendo fiscal para o Estado, então ele continuou lá com o cupom fiscal dele, nota fiscal de venda, normal. E aí isso foi... E aí eu acredito que aqui na Organiza a gente deve ter entrado com em torno de uns 100, 150 processos administrativos na prefeitura. Alguns eu acredito que a gente tivemos êxito, outro acho que não foi nem ainda julgado. E aí tá suspensa, né? O débito fica suspenso lá. E aí é isso. É uma situação muito, muito delicada, né? Mas sabe qual é o pior? Porque chega uma cartinha na casa do contribuinte, do cliente lá, nosso, como se você nunca fez nenhuma declaração. Nem explica o que é. Aí imagina, não só eu, porque aqui na Redondeza eu tenho muitos amigos contadores aqui no município. E aí todo mundo, a gente tem um grupo, né? E a gente no grupo, todo mundo falando. Cara, pô, chegou cliente meu que até mandou já um e-mail pra mim dizendo que para desfazer o contrato, porque faz 2 anos que eu não faço declaração dele. É agressivo, né? E é isso que acontece. Não, mano. É complicado nessa questão, porque aí é que eu falo também. Chega até a arbitrariedade do Estado, município, União, e o empresário já vai culpando quem? O contador. Eu acho que o contador sofre demais, eu vejo isso na pele. Geralmente, quando já chega o empresário, que às vezes o advogado chega depois, né? Do problema. Mais comum. Eu disse, olha, veja, não é assim. Eu tenho sempre também dizer, até porque você contador também, eu tenho que me solidarizar com a classe também. Porque eu sei que não é, na verdade, né? O problema do contador. A culpa do contador, muito pelo contrário. Como é que a pessoa vai controlar uma questão dessa? Vou te cobrar retroativo. Cheguei agora e vou cobrar retroativo. É a culpa do contador? Não tem como. Tem que entender, o cliente tem que ter ciência disso, né? O cliente ele tem que ter um mínimo de informação, acredito, possível, para gerenciar o negócio dele. Eu tenho um cliente aqui que diz, já, tudo que manda eu pago. Tudo que manda não é para você pagar tudo que eu mando. É para você saber o que é que você está pagando. Se você emitir uma nota fiscal, você tem que ter noção, pelo menos, de qual tributo aproximado. Até porque no rodapé da nota tem, né? Tem. A lei da transparência lá, tributária, que ele diz mais ou menos o imposto que você vai pagar, aproximado. Então, até isso você tem que saber. Aí, às vezes, a gente manda imposto, aí a secretária do cliente não paga, esquece, aí deleta o e-mail. Isso já aconteceu muito aqui. Deleta e-mail, só que a gente tem um sistema aqui, que ele monitora os envios. Então, quando eu envio um e-mail da minha base, quando é aberto lá, eu recebo tipo um protocolo. Que horas abriu e qual foi o e-mail que abriu. Então, mas isso acontecia muito. Então, tem esse problema. Então, eu sempre falo pro cliente, quando ele vem com pronto, beleza, tua empresa tá aí na tua mão agora. Não, mas é assim também não, cara. A gente está em regime de parceria aqui. Vamos andar de mão dada. Eu quero que sua empresa cresça, porque eu dependo de você. Mas para isso eu preciso da sua ajuda também. Então você precisa saber exatamente, pelo menos, quanto é que você está pagando. E analisar o seu mercado, né? Eu sempre gosto de sempre digo pro cliente, analisa como é que tá o teu mercado. Porque às vezes a gente trabalha com vários segmentos diferentes aqui. A gente tem telecomunicação, que a gente tem a carteira maior de cliente nessa área, mas a gente trabalha com segmento de indústria, serviço, comércio. Então é uma porrada de segmento. E muitas vezes eu não estou na ponta ali vendo o que está acontecendo no mercado dele. Como a gente bem falou, a insegurança, a instabilidade tributária é muito grande. Então, um município pode dar uma isenção de ISS, por exemplo, no interior a gente atende praticamente todo o interior de Pernambuco. Então, Triunfo, que é um município bem distante, Salgueiro, que a gente atende lá também. O município lá pode dar uma isenção tributária de alguma coisa e eu não ficar sabendo aqui. Então, essa informação também parte do cliente também. É verdade. E muitas vezes a operação, né? Porque quem mais sabe da operação é o próprio cliente. E às vezes a tributação, às vezes não sempre, né? A tributação, na verdade, ele vai refletir efetivamente como foi aquela operação. Sim. Então, assim, a gente recebe as informações muitas vezes através das notas fiscais, mas às vezes as notas fiscais não é preenchida da forma mais fidedigna de como ocorreu aquela operação. E isso vai influenciar muito na tributação. Até porque muitas vezes eu digo, olha, por exemplo, eu estava fazendo a recuperação de crédito de uma empresa agora, foi ontem, a empresa, eu disse, olha, eu estou fazendo, e eu acho que isso aqui é um insumo que você não está tomando crédito. Você acha também? Acho.
deixa eu olhar a tua operação. Me explica aí como é a tua operação. Aí ele foi lá na indústria falar, explicar e tal. Para saber efetivamente o que é que a gente poderia fazer daquilo ali que seria essencial e que talvez ele não estivesse tomando crédito. Então, aí, a partir do momento que eu tomo esse crédito, em pouco tempo, em um mês, eu já estou gerando caixa para a empresa, gerando oportunidade, gerando novos negócios. Então, assim, o valor é muito alto agregado. Mas eu sempre preciso estar com esse contato do cliente para saber efetivamente como é que funciona aquela operação. Que quem mais sabe é ele. É verdade. A tratativa com o fornecedor, não, tal fornecedor é assim, não, tal fornecedor é assim. Tem contrato, não tem, como é que funciona? Qual é efetivamente a prestação do serviço? Por exemplo, estava fazendo planejamento tributário para uma construtora. Aí o contador foi fazer a declaração da DISO, se eu não me engano, é ASO, ARO, alguma coisa do tipo, uma obrigação acessória que tem, eu não me recordo agora, que é o seguinte, era serviço de alvenaria. Sendo que serviço de alvenaria, a tributação é maior do que se for outros tipos de serviço. E aí, quando eu fui ver, deu um imposto assim, a tributação a pagar muito alto. Eu disse, deixa eu ver o contrato aí. Quando eu vi o contrato, na verdade, era um serviço de obra mista, não de alvenaria. Tinha alvenaria também, mas era uma obra mista. Se fosse obra mista, era tipo 40% mais barato do imposto. Aí lá vai a gente ter o trabalho de retificar, de entrar, o auditor não queria. Eu disse, tá aqui o contrato, tá aqui a obra, ó a foto, ó aqui. Me dá um parecer aí, me dá um laudo técnico de algum determinado engenheiro que comprove. Tá aqui, ó. Não é um exclusivo de alvenaria. Na verdade, é uma obra mista. E aí começa de novo. Mas isso tudo por quê? Por incongruências de informação, assimetria de informação. Entre os agentes e o cliente da organização. É verdade. Eu peguei algo parecido também. Teve um cliente que chegou aqui e aí ele aluga máquinas, né? Máquina de terraplanagem, tá? Esses tratores, essas máquinas. Ele faz esse aluguel. E aí eu fui entender também como é que era a operação dele. Você pega a máquina, aluga a máquina e deixa ela lá, ou tem um operador na máquina. Porque a gente sabe que se houver operador, a tributação é diferente. Existe a incidência de ICMS. Se for sem operador, não existe a incidência de ISS, porque a alocação de bens móveis, a lei de 116 excluiu. E aí ele falou para mim, não, mas tem um operador que eu deixo lá. Tem um cara que é operador. Então, beleza. Então, vai ter incidência. Só que ele veio de outra contabilidade. Tá? E na outra contabilidade, o cara não colocava incidência. Na hora da reunião, eu pensei que ele tinha entendido, né? Que ia haver incidência, beleza. Na primeira apuração que nós fizemos, o imposto dele foi bem diferente do que era anterior. Bem mais, né? O nosso. Bem mais. E aí ele veio conversar comigo, Jara, eu pensei que aqui eu ia pagar menos impostos. Porque me falaram bem de você e tal, não sei o que, eu pensei que ia pagar menos aqui eu tô pagando mais. Aí eu, tá, vamos ver. Quando eu fui pegar o Simples Nacional, quando eu abri lá o PGDS dele pra ver, né, pedi pra a minha funcionária abrir pra gente ver as apurações anteriores, tudo sem ISS. Digo, aí só tem duas alternativas a fazer aqui. Tá? A gente retificar tudo se eu pagar, tá? Ou se eu pedir a Deus todos os dias que se eu não caia na auditoria e venha auditor aqui de autuar, porque tá errada a tributação. Aí eu expliquei a ele, ele tá comigo até hoje, esse cliente, expliquei a ele o que tinha acontecido e ele entendeu, né, que é isso, a questão era essa. É isso que a gente fala, a questão de ter um profissional que atue bem na área tributária. Porque se ele continuasse pagando, sim, a gente retificou, tá? Retificou, né? A gente ficou até ele não ficou rezando os últimos de mão... 5 anos a gente só retificou, né? E ele tinha bem antes de 5 anos. Ele sempre pagou assim. A gente retificou os últimos 5 anos e tal. E que o filho dele também tava assumindo a empresa. E aí já tem uma visão diferente, o filho dele, a visão mais de minimizar o risco do negócio. Porque a gente já tem um risco tremendo, né? Tremendo. A gente tem risco trabalhista, a gente tem risco tributário, a gente tem risco ainda mais criar um passivo oculto desse. Criar um passivo desse. A gente fez a retificação e daí deu tudo certo e tá com a gente até hoje. Mas isso que eu falo, eu tenho até um professor que ele fala o seguinte, ele diz que, Flávio Cesário, professor de área tributária, contabilidade, ele diz, mágica não existe. Tem muitos contadores, ele é contador também, querendo fazer mágica. E mágica não existe, mágica é um truque que vai ser descoberto. Então, se você está entrando na área contábil para fazer mágica, sabe que cedo ou mais tarde a sua mágica será descoberta. Então, você tem que ir o que está na legislação, o que é que a lei diz. E dentro da lei, né, não andar às margens da lei, mas dentro da lei você pode tentar fazer o melhor para o seu cliente. Não fora dessa margem.
E é isso que a gente tenta fazer direto aqui no escritório. Somente na área tributária, que é a área fiscal, tributária está muito junta ali, né? Está muito próxima, porque é a questão da apuração, das obrigações acessórias e tal. Que a gente tenta o máximo possível a gente minimizar o risco do cliente. Tem que minimizar. É um das funções do advogado, é justamente essa, né? Você trazer para o empresário, porque o empresário tem apetite ao risco. Só o fato dele ser empresário, ele já mostra que ele tem apetite por risco. Verdade. Mas o que ele não tem apetite é quando ele vai tomar um risco sem informação, né? Você tem que trazer dados, informações e estatística para a tomada da decisão do empresário. Eu disse, aqui é exatamente como você fez. Vê, na verdade, incídio e ISS você não estava recolhendo. E existem algumas alternativas aqui. Ou você vai retificar e pagar o montante dos últimos 5 anos que você deveria ter sido, que você deveria ter pago, na verdade, né? Ou simplesmente você vai rezar, pedir a Deus aí para que não seja autuado, fiscalizado, e a partir de agora começar a recolher, cabe a você. E aí foi o empresário teve daquelas informações e teve a opção, né? Mas a informação foi dada. E vira e mexe a gente tem casos desse tipo. O último que nós tivemos aí foi a questão da GFIP, da CFIP, né? A declaração lá que tem as informações dos funcionários e tal. Multa de R$500 por cada uma não entregue. Cara, isso aí é uma loucura esse negócio. Para muitas empresas. Inclusive empresas que não tinham funcionário. Tinha a obrigação de fazer. Por que que isso acontece? O problema está em entregar a declaração? Não. O problema não está em entregar a declaração. Quando você coloca mais uma obrigação acessória, para o escritório de contabilidade, existe um peso a mais. Então eu preciso de mais profissionais para fazer isso. Então, por consequência, eu preciso cobrar um honorário maior também para o cliente. Muitas vezes um cliente pequeno ele não suporta. Suporta não, exatamente. E aí vem a obrigação, se colocam isso nas costas dos clientes. Aí teve um movimento dos conselhos de contabilidade que foram para Brasília e tal, fazer a petição. Parte dessas cobranças estão suspensas. Tá? Algumas a gente recebeu até cobrança de cliente. E algumas estão suspensas. A gente está vendo o que vai acontecer com essa questão dessas multas aí de R$500 por mês. Eu teve várias dessas já. Várias. Tem tido êxito nesses na verdade, não tem uma fórmula de bolo. Na verdade, às vezes depende. Às vezes, pronto, na transação excepcional que eu fiz agora, eu disse, olha, beleza, tu tem esse débito, vamos escrever em dívida ativa isso aí, vamos renegociar, vamos pegar aqui com a procuradoria através da transação excepcional, dividir isso aí em 145 vezes, 140 vezes para ficar uma parcela que caiba no teu fluxo de caixa, porque você precisa de CND. É tanta variável que a gente estipula, que a gente trabalha na empresa, que não tem uma fórmula de bolo para dizer o que eu posso fazer. Né? E às vezes também pode passar uma lei, né, de Estado, mas o que é que eu dou para a empresa? Eu dou fluxo, né? Eu dou prazo para pagamento daquilo. Se ela precisar de CND, se aquilo estiver incomodando ela de alguma forma. Enfim, tudo vai depender da empresa, da necessidade da empresa. O que é que ela precisa? O que é que ela necessita, para justamente a gente poder procurar essa situação mais favorável. Por isso que eu digo, poxa, para você ser um profissional de contabilidade, de direito tributário, você precisa entender muito de economia, administração, direito tributário, contabilidade, Excel, usa muito Excel. É uma situação complexa. Não é fácil, não. Doutor, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Tem mais alguma colocação que o senhor acha relevante fazer? Nenhuma, meu amigo. Eu só queria agradecer aqui. Parabéns pelo estúdio, parabéns pelo escritório. Fiquei realmente surpreendido positivamente pelo fato aqui, estrutura gigantesca. É uma honra aí estar aqui com você conversando, aprendendo muito, trocando ideia. Acho que a gente precisa de profissionais assim no mercado. Muito obrigado. Muito obrigado também. Vamos marcar mais vezes. Sempre que tiver um assunto novo aí na área tributária, a gente pode fazer essa conversa, dialogar sobre isso de forma simples, que todo mundo entenda o que está acontecendo. Não tenha dúvida. Será um prazer. Isso é bem importante. Vamos embora. Pessoal, então é isso. Deixa eu soltar o sonzinho aqui. Tem um sonzinho sempre no final. Gostei. Tem esse sonzinho aqui. Então é isso. Chegamos no final de mais um bate-papo. Se você não é inscrito no canal, se você se inscreveu no início, faz agora a inscrição. Tem um botão aqui embaixo. Inscreva-se. É só clicar nele. E não esquece também de compartilhar o conteúdo. Doutor, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Espero aqui as nossas próximos bate-papos. Simbora. Até mais.